Fala pessoal, Fábio Gideon aqui para mais um podcast extremamente especial hoje. E eu quero ter a honra de entrevistar a primeira mulher, né, da segurança pública aqui no nosso podcast. A gente está chamando aqui várias FEMs, várias pessoas para falar de segurança pública e não tinha como estrear melhor do que a primeira mulher a chefiar a segurança pública do Rio de Janeiro. Na verdade, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Deixa eu só anunciar. Delegada Marta Rocha, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Desculpe aí o atropelo inicial. Primeiro de tudo, agradecer o convite de estar aqui. Fiquei super feliz de poder estar conversando com você. E eu sou delegada de polícia por formação, passei na Polícia Civil 31 anos, Sim. Deixei a Polícia Civil como a primeira e única mulher a chefiar a Polícia Civil e hoje estou no meu 3º mandato. Mas já estou agradecendo a possibilidade de ir para o quarto. Caminhando para o quarto, é isso aí. Logo 2026 está aí, então eu já estou aqui na gratidão recebendo essa sugestão de um 4º mandato. Para a gente é uma honra te receber aqui. Mas não sei se você já assistiu nossas entrevistas, mas a gente aqui é muito direto aos fatos. Eu não vou precisar te apresentar aqui, porque eu acho que o Rio de Janeiro já te conhece. Eu quero saber de você, delegada. É mais fácil ser delegada de polícia ou ser política no Rio de Janeiro hoje? Olha, essa é uma pergunta difícil de responder. Quando eu cheguei em 2015 na Assembleia Legislativa, eu achava que tudo seria muito diferente e muito difícil, né? Não que seja fácil, né? Mas hoje, no 3º mandato, eu acho que eu já adquiri, né, não só a experiência, eu me qualifiquei ao longo desses 3 mandatos. No 1º mandato, eu estava na Comissão de Segurança Pública, presidindo. No 2º, eu já estava na Comissão da Saúde, que foi uma experiência muito interessante, sobretudo dentro desse contexto da Covid-19. Durante esses 2 mandatos, eu procurei conhecer um pouco mais o orçamento, Sim. Porque desde o início eu entendia que a política pública ela só é reconhecida de acordo com a sua rubrica orçamentária. Então, hoje eu acho que eu estou mais qualificada para o exercício do mandato. Então, acho que não é uma tarefa fácil nem ser delegada, nem ser uma parlamentar. Se você pensar numa pessoa comprometida com o interesse do povo, eu acho que não é uma tarefa fácil. E hoje, particularmente, eu acho que está sendo cada vez mais difícil exercer a atividade na segurança pública. Hoje nós vivemos um momento difícil na segurança pública, mas, sem dúvida nenhuma, eu posso te dizer que o que eu vi e vivenciei dentro da Polícia Civil me tornou uma pessoa melhor e me qualificou para o exercício do meu mandato. Trazendo uma visão aqui de base, né, da nossa audiência, de povo, porque assim, eu vou fazer perguntas talvez até óbvias aqui, mas são perguntas que minha audiência sempre pergunta para eles poderem entender. Quando você está como delegada de Polícia Civil, você atua ali diretamente no combate ao crime, investigação, tudo, né? Você, como deputada hoje, você tem a função não só de criar leis e propostas e projetos, como também de fiscalizar os atos ali do executivo. Você atua no mesmo rigor de delegada como deputada nessa questão, porque a gente sabe que o grande câncer hoje da nossa sociedade é a corrupção, começando principalmente na política. Como que está a sua atuação nessa área hoje como deputada? Olha, eu tenho o mesmo rigor das atuações, né? Eu hoje sou presidente da Comissão de Servidores Públicos. Então, eu ingressei com uma representação contra o governador do Estado, porque ele não pagou a 2ª parcela da recomposição salarial devida a todos os servidores. Sim. Na Assembleia Legislativa, na última legislatura, nós passamos por 2 processos em que vários deputados foram presos. Nós tivemos, no primeiro momento, a Operação Cadeia Velha e, no segundo momento, a Operação Furna da Onça. Quem visitar o meu mandato vai ver que eu votei pela manutenção da prisão desses deputados que foram, né, absolvidos na Assembleia Legislativa e depois foram colocados em liberdade. Sim. Então, assim, o mesmo rigor que eu uso na fiscalização, que eu atuava como delegada, e aí isso é muito interessante porque você tem uma visão
da atuação criminal, né? Você tem uma visão do que é o crime, né? Então, eu acho que do político você tem que exigir mais ainda, né? Porque ele foi escolhido, ele recebeu o voto, ele recebeu o reconhecimento da população. Sim. Então, ele não passou num concurso público, né? Em que você não foi consultada se aquele médico que foi aprovado no concurso público, ou se aquele professor, se aquele policial merecia ou não estar ocupando aquela cadeira. Eles fizeram uma prova de conhecimentos, né? Ali não, na política é muito diferente. Na política você recebe o conhecimento, você recebe assim um voto, né? Exatamente de confiança. Sim. Então, quebrar essa confiança talvez seja até mais grave do que quando você pratica uma transgressão disciplinar. Então, eu acho assim, eu sempre fui muito crítica e sempre fui muito firme nessas decisões e acho muito interessante que as pessoas visitem o nosso mandato. Eu, por exemplo, tenho um carro, é o meu carro, eu pago a minha gasolina, entendeu? Então, eu sempre fui muito cuidadosa com essas coisas, porque eu acho que... Tá usando sirene, não, né? Não, acho isso um absurdo, Zé Sirene. Porque foi uma polêmica que teve aqui no Rio de olha, Janeiro, dos deputados aí, tá com sirene em cima do carro, usando vias públicas que era destinada somente a carros oficiais, não é isso? Eu quero te dizer, amigo, que quando eu deixei a Polícia Civil, eu deixei a Polícia Civil com mais de uma dezena de ameaças. Eu fui vítima de um atentado. Eu estava com o meu carro blindado, o meu carro foi alvejado, com a minha mãe com 80 e tantos anos dentro do carro, tá? A pessoa que foi o meu anjo da guarda, que é um policial militar reformado, que trabalha no meu gabinete, né? Eu devo a ele, né, a minha vida e a vida da minha mãe. Claro que, num determinado momento, eu utilizei a minha experiência para ajudar a sair daquela situação, mas o herói dessa história não é Marta Rocha. Sim. O herói dessa história é ele. E nem por isso eu coloquei sirene, nem por isso eu coloquei giroflex, né? Porque isso não é para ser banalizado. É isso que as pessoas têm que entender. Uma coisa é urgência. Eu tenho urgência de voltar à Assembleia Legislativa porque eu tenho uma reunião de uma comissão. É só se programar e sair mais cedo, é uma questão de agenda. Emergência, que é o que faz com que a área da saúde e a área da segurança faça uso de sirene e de giroflex. Inclusive, a gente tem denúncias aqui, tá? Até de guarda municipal usando carros particulares com sirene em cima. A gente fala aqui com provas, né? A gente tem vídeo, tem foto, e isso é errado, né? E a gente está caminhando essa denúncia aí para poder averiguar o que realmente está acontecendo. Delegada, nessa questão da Secretaria de Segurança, né, que foi agora recriada aí pelo nosso governador, né, a gente teve um debate aqui com o delegado Marcos Vinícius, um abraço, delegado Marcos Vinícius, e onde teve um episódio ali no governo Whitson, onde ele, mesmo sendo indicado ali pelo governador, ele não baixou a cabeça ali em fiscalizar o próprio governador. Você acha que isso vai acontecer nesse governo? Você acha que o fato do secretário ser indicado pelo governador ou ser um cargo político pode afetar numa investigação até do próprio executivo? Então, vamos voltar um tempo atrás, né? Com a chegada do governador Wilson Witzel, ele renovou esse entendimento, que era o entendimento do governo Brizola. Sim. No governo Brizola, nós tínhamos a Secretaria da Polícia Civil e a Secretaria da Polícia Militar. E, posteriormente, no governo Marcelo Alencar, é que foram unidas as duas instituições, formando a Secretaria de Segurança. Com a chegada do governador Wilson Witzel, ele restabeleceu o status de secretaria para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Eu defendo a manutenção desse status, da autonomia da Polícia Civil, da autonomia financeira, que é o correto, né? E da autonomia da Polícia Militar. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu fui consultar o Diário Oficial, como faço todos os dias, e percebi que o governador fez um decreto recriando a Secretaria de Segurança. Eu até questiono essa utilização dessa medida, porque eu acho que tem que ser um projeto de lei.
mesmo porque hoje a gente tem uma lei orgânica da Polícia Civil que fala, entre outras coisas, a autonomia da Polícia Civil. Sim. Né? Então, eu acho assim, eu quero elogiar a atuação do secretário Marcos Vinícius, que é uma pessoa que eu tenho um profundo apreço, né? E eu acho que a melhor estratégia seria manter as duas instituições como secretaria. O que eu quero chamar a atenção do governador é que o governador assumiu como secretário, como governador, em 1º de maio de 2021. De 1º de maio até os dias de hoje, na Polícia Civil, ele já colocou 4 secretários da Polícia Civil, então a gente está falando aí de 2 anos. Então, essa rotatividade não é benéfica, porque ela quebra qualquer tipo de planejamento. Então, ter apenas o secretário de Segurança, e ontem, na Assembleia Legislativa, nós tivemos uma audiência pública com a presença do secretário Vitor, que me pareceu uma pessoa muito qualificada. Fiquei até muito bem impressionada, já o conhecia, ele era da Polícia Federal, eu já o conhecia, mas ao ouvi-lo, vejo que ele é uma pessoa qualificada, que tem bom propósito, né? Mas ter apenas isso, ou ter apenas uma secretaria de segurança, não vai resolver os problemas da criminalidade. A grande questão não é o fato de ter ou não ter a secretaria, que eu concordo com tudo que a senhora falou agora, que tem que ter. É a questão da indicação política. Você acha que para ela ser independente, ela não deveria ter ali uma indicação do governo? Ou isso é uma determinação por lei? Não, e tem indicação verdade, dele. Ou se é algo independente, porque assim, se ele me indicou, é meu parceiro, não posso investigá-lo. Atrás, né? O fato de uma pessoa ser indicada pelo governador não quer dizer que ela não vá exercer bem o seu papel. Claro Sim. que não, tá? O que eu acho que aconteceu recentemente, que foi muito ruim, foi o governador encaminhar uma lei que alterou a lei orgânica da Polícia Civil para nomear uma pessoa específica, que é o atual secretário da Polícia Civil, que eu tenho um profundo respeito, né? Mas eu acho que é muito ruim você fazer uma lei para indicar uma pessoa. Porque quando se fez a lei orgânica, se estabeleceu critérios. Sim. Eu tenho que ser delegado de polícia de primeira classe, eu tenho que ter tantos anos naquela classe. Ou seja, você vai criando pressupostos e você vai criando, numa linguagem simples, dificuldades para ser secretário da Polícia Civil, e tem que ser assim, porque tem que ser cada vez mais as pessoas qualificadas. Dando exemplo aqui, o meu exemplo, né, que na ocasião tinha a Secretaria de Segurança, dando o meu exemplo, eu já tinha sido subchefe, eu já tinha sido diretora de departamento, né? Eu já tinha sido corregedora. Então, assim, eu só não tinha ocupado 2 cargos, o de diretora da Academia da Polícia Civil e de chefe da Polícia Civil. Então, eu tinha 28 anos como policial, né? Mais de 20 anos como delegada de polícia. Então, eu acho que o erro está nisso, de você mudar a lei para atender a uma pessoa, e essa resposta só o governador pode dar. Isso. Mas que, segundo a imprensa noticia, tem, né, uma ingerência política. Então, assim, em sendo verdade isso, né, que há uma ingerência política determinada, essa pessoa não vai dever obrigação ao governador, ela vai dever obrigação a quem o indicou ali. Então, a gente pode, em tese, em sendo verdade, né, pode se surpreender com uma indicação de A, de B, de C para ocupar um determinado espaço, né? Eu nunca recebi um prefeito para me sugerir indicação de ninguém, que não havia essa possibilidade. Eu recebi um prefeito para reclamar. Sim. Olha, os índices na minha cidade estão muito altos, o que está acontecendo? Mas o governador que te indicou, se caso ele tivesse algum caso de corrupção? Na verdade, a minha indicação veio do secretário José Mariano. Ah, sim. Na época do secretário José Mariano, a única pessoa que indicava os ocupantes dos cargos de comandante da Polícia Militar e de chefe da Polícia Civil era o secretário José Mariano. Hoje é o governador? Hoje é o governador. Então, aí nessa situação, se o governador tiver um caso ali
que precisa ser investigado? Será que esse cara vai investigar esse caso? Olha, eu sempre Diante acredito... de tanta manobra que deixa muita coisa no Eu ar. sempre acredito no compromisso. Eu acho que aquela cadeira... Do profissional. Do profissional, aquela cadeira tão sublime, Sim. Né, que eu sempre acredito no compromisso. E eu acho que o bom exemplo do delegado Marcos Vinícius... Do delegado Marcos Vinícius é o que eu sempre ressalto aqui. Não pode deixar de lembrar. Sim. Né? Ele fez uma importante investigação que atingia pessoas do governo. Né? E depois o Marcos Vinícius entendeu de se retirar do governo e eu acho que fez ele muitíssimo bem. Mas antes disso ele fez o papel. Então, eu espero que as pessoas reproduzam o comportamento do delegado Marcos Vinícius. O que mudou, delegada, da época que você foi secretária para hoje? Porque a gente tem visto esse caos aí na segurança pública hoje no Rio de Janeiro. O que você acha que se perdeu ali no longo do caminho, que chegamos a limites? Eu acho que um dado que a gente tem que observar é que a cada ano 1.000 policiais civis deixam a Polícia Civil em razão da sua aposentadoria e 1.500 policiais militares deixam a sua instituição em razão também da sua reforma, que seria o nome técnico. Né? Sim. O último concurso público que existiu, e foi na minha gestão, quando nós fizemos 6 concursos públicos, foi em 2013. E apenas em 2022 foi feito outro concurso para a Polícia Civil. Mas tem uma galera aprovada e eles não chamam também. Aliás, boa pergunta que você me faz. Né? Isso vai ser objeto até de uma manifestação minha no plenário. Por quê? Porque havia um compromisso do governador, dos policiais civis, tanto os delegados quanto os inspetores de polícia, serem nomeados no dia 4 de dezembro, não aconteceu. Depois passou para o dia 7, não aconteceu. E a informação que eu tive ontem, que era para ser dia 11, que também não aconteceu. Então, não tem justificativa para eles não serem nomeados, até porque a gente está aí num período de verão, de festas, né, em que as unidades policiais e a Polícia Militar trabalham muito. Né? Então, eu acho assim, que essa perda de pessoal é algo também muito interessante. Parece que o secretário declarou que são quase 25.000 policiais a menos, não é isso? Sim, sim. Nós temos hoje cerca de 8.000 policiais civis e 43.000 policiais militares. Mas, considerando o aumento da população, né, sim, e a natureza da atividade, nós teríamos que ter mais 25.000 policiais. Por outro lado, eu também acho que essa rotatividade de comandos, tanto da Polícia Militar, um pouco menos, e da Polícia Civil, faz com que a gente não tenha um planejamento. Né? Sim. Qualquer empresa, né? Vamos te dar o teu exemplo, né? Eu tenho certeza que você tem um planejamento estratégico para a tua atuação. Tem. E que o resultado que você está colhendo hoje foi fruto, né, de uma estratégia inicial que você foi conduzindo. Cada chefe que chega tem muda todas as direções, muda Sim. as delegações. Então, isso vai quebrando, né, uma continuidade. Né? A outra questão também que a gente tem que ver hoje a gente tem o fenômeno da audiência de custódia. Eu concordo com a ideia e com o pressuposto, né, de que se um crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, necessariamente você não precisa levar essa pessoa para a cadeia. Mas seria aquela coisa, né? Você está saindo dali, alguém veio... Mas para isso o policial teria que ter o poder de decidir isso ali na hora da ocorrência. Não, ele faz... Ou o delegado faz isso. Não, ele prende, vamos imaginar aqui, né? Eu estou saindo do banco, alguém me deu um empurrão, levou meu celular, tá? Então, o policial leva a delegacia, o delegado faz o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto, ele vai para a audiência de custódia e ele é liberado. Sim. Só que hoje o que a gente está vivendo é que a gente tem pessoas, como aconteceu um desses casos da morte de um rapaz no centro da cidade, que ele tinha 8 passagens e que teve audiência de custódia e foi colocado em liberdade. Então, ontem até foi objeto da minha fala nessa audiência pública, e foi muito bom, porque tinha um representante do Ministério Público que a gente tem que sentar, não é descumprir a lei, mas avaliar
corretamente, com todo respeito ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que o fato de não ter tido 8 vezes o emprego da violência, mas na 9ª teve. Sim. Entendeu? Então, acho que a gente tem... E aí surgiu até, como sugestão do Ministério Público, a exemplo do que a gente já tem hoje nos grandes eventos, né? A gente tem lá montado o juizado do torcedor, por exemplo, né? A gente tem, para aquele grande evento, a gente tem o delegado, o juiz e o promotor. Então, vamos aproveitar esse período do verão, né, em que a gente está tendo aí arrastão, né, todas essas coisas. Vamos aproveitar esse período e vamos fazer um juizado especial na área da Zona Sul. Então, da 9ª DP até aqui a 16ª DP, pegando um pouquinho mais o Recreio, que é 43, Sim. a gente fazia um grande... Aqui já um pouco mais de Zona Oeste, mas a gente está vendo muito... Onde é que está acontecendo isso? Em Copacabana. Né? Então, vamos criar nos espaços das delegacias. Isso daria mais agilidade ao processo. Isso daria mais agilidade ao processo e mais eficiência, né? Porque o juiz, ao decidir, ele vai ter lá do seu lado o delegado para prestar as suas informações. Ele vai ter o MP, que vai ter também analisado, né, os antecedentes. Então, eu acho que a gente... Porque para que, pelo menos, foi o caso desse jovem que agrediu... Então você acha que esse julgamento que a gente acha inadequado pode ser por falta de comunicação entre o delegado, o Ministério Público, eu acho que a gente tem que entender... Eu não estou fazendo aqui pedido para ninguém descumprir a lei. Não, claro, com certeza. Mas a gente tem que entender que, na dúvida, indúbio pró sociedade. Sim. Tá? A lei, claro que a lei foi criada pensando no número excessivo de pessoas presas, mas isso não é um problema da polícia, isso é um problema do Estado. Então, vamos cobrar do Estado para ter melhores condições de acolher os presos. Uma reforma no sistema penal aí, no sistema prisional. Agora, o que eu estou colocando aqui, e eu volto a dizer, né, é que a gente tem que entender que não pode, não estou fazendo aqui, que a pessoa no primeiro furto que você vê que não teve violência, nem que aquela pessoa que entrou no mercado para pegar uma lata de leite para o seu filho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o exemplo desse menino que agrediu violentamente esse senhor. Sim. E que diz que foi uma fatalidade. Como é que é fatalidade? E ele tinha sido preso inúmeras vezes e tinha sido liberado na audiência de custódia. Então, essa liberação contínua, para mim, é uma espécie de garantia da impunidade. E uma certa insegurança para o policial também, né? Sim, sim. E a certeza da impunidade. Então, eu vou lá, dou um empurrão, dou um chute, carrego, não vou ser preso. Aí volto lá, né? Dou um segundo empurrão, no terceiro eu resolvo me reunir com mais alguém e bato do jeito que eu... É um idoso, gente. Né? Copacabana, para quem não sabe, é o bairro de maior presença de idosos. Então, a chance do resultado dessa violência acarretar um dano à integridade física ou, quem sabe, a morte é muito grande, como esse jovem do centro que acabou sendo morto. Né? Inclusive, tem uma discussão acerca de Copacabana, dos moradores ali antigos, isso já está sendo debatido há bastante tempo, a questão de tirar os eventos de Copacabana, né? Porque, assim, faz um carnaval, né? Fecha tudo lá. Se um morador de Copacabana passar mal, ele não consegue uma ambulância ali para... Amigo, eu fui titular da 12ª DP de Copacabana e eu conheço muito bem o que acontece em Copacabana. Eu fui titular no ano de final de 2006, 2007 e fiquei até o início de 2008. Portanto, eu peguei 2 réveillons. Qual era a diferença ali? A gente tinha 1.800.000 pessoas na rua, né? A gente sempre teve um índice de furtos expressivos e, muitas vezes, a pessoa sequer sabia se tinha sido furtada, pode ter perdido, mas a gente não tinha a violência, a gente não tinha o arrastão, Sim. A gente não tinha aquela turba humana de cercar as pessoas, entendeu? Hoje, o nível de violência que está sendo empregado para as pessoas, né? Então, as pessoas são cercadas e ali, sabe, eu ousaria dizer, sugestão não é a palavra certa, mas elas são intimidadas de tal maneira, né, que hoje eu no final de semana
estava numa atividade profissional em Brasília. E 2 pessoas chegaram perto de mim e disseram: poxa, Marta, está difícil viver no Rio, né? Eu não sabia onde enterrar minha cabeça ali. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não fiquei morrendo de vergonha porque eu sou policial, não. Fiquei morrendo de vergonha como cidadã. Então, se a gente não resolver esse problema, nós vamos ter uma baixa vinda de turistas nacionais ou estrangeiros, porque insegurança pública é política e estruturante. Então, a gente está vendo essa diferença, entendeu? Você acha que uma reforma no sistema penal, assim, mais rigor no pequeno delito, né? Como a gente fala de teoria de janela quebrada, porque a sensação de impunidade ela só aumenta mais a violência. O cara que chega com um fuzil na rua, ele começou roubando lá a galinha do vizinho. Mas e não vai acontecendo nada, ele vai ganhando confiança. A gente vê várias vezes, lamentavelmente, né, as pessoas pararem, sabe? A gente não está falando aqui dentro de comunidade, em que a gente sempre tem um olhar mais crítico pela violência, e vamos registrar que ali tem uma infinidade de pessoas decentes, trabalhadoras, Sim. bons pais de família, mulheres trabalhadoras. A gente está falando, sabe, de bairros da classe média que as pessoas estão pagando com fuzil para roubar. Isso não pode, a gente não pode aceitar isso. Onde é que isso... É o que eu estou fazendo a comparação de Copacabana 2008 com a Copacabana 2023, entendeu? Então, assim, tinha o furto? Claro que tinha, evidente que tinha. No Réveillon tinha números altos de registro? Claro que tinha. Embora, se você comparasse o número de pessoas com o número de registros, você via que não é assim. Mas a intensidade da violência, da agressividade na prática... Está absurdo hoje. E aí eu quero te dizer assim, é tão importante quanto você ter uma pena dura, é você ter a certeza da impunidade. Essa é a diferença que você vê no sistema americano para o sistema brasileiro. Você praticou o crime, você tem aquela condenado e você espera preso o interrogatório. Sim. Entendeu? Então, assim, o que a gente tem que estar enfrentando hoje é o aumento dos indicadores, e a estatística não reflete a realidade, porque muita gente não vai à delegacia. Muita gente não faz ocorrência. Inclusive, saiu uma pesquisa falando que Barra da Tijuca e Recreio estava entre os primeiros colocados em aumento de violência, ali, furto, roubo. Sim. Só que é o seguinte, a cultura é diferente. Tá? Na Barra da Tijuca, no Recreio, um furto, um roubo, a pessoa vai à delegacia e denuncia. Na Baixada Fluminense, as pessoas sabem que não tem resultado, que ali não vão. Não vão. Esses números não batem. Então, quais são os nossos problemas hoje? Primeiro, a gente tem, ainda nas estatísticas, o aumento do número, não esquecendo que esses números não refletem a realidade. Sim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem uma sensação de insegurança. Com certeza. Né? Absurdo. Um amigo falou para mim assim: Marta, só está andando à noite quem é jovem. Quem passou dos 60 já fica... Eu não saio mais à noite. Em casa. Dificilmente. Né? E depois a certeza da impunidade. Porque não é possível a gente admitir que para você levar um celular, você tenha que esfaquear uma pessoa. Não é possível a gente admitir que para levar um celular você tenha que agredir violentamente um idoso. E não é possível a gente aceitar que para roubar um carro 2 homens têm que parar com um fuzil na mão. Verdade. Tem que ter alguma coisa aí de planejamento que a gente tem que ter atuação. Delegada, ainda nessa questão de segurança pública, você acha que a Guarda Municipal poderia ajudar nisso, virando uma polícia municipal? Olha, essa é uma experiência que já está presente em vários países. E, a bem da verdade, depois da Lei Geral das Guardas, né, a Guarda Municipal está na estrutura da segurança pública. Né? Sim. E há uma previsão legal até sobre o armamento da Guarda. Eu não defendo o armamento da Guarda pelo armamento, né? Mas eu acho que hoje ter um grupo específico treinado para atuar em determinadas questões, em determinados territórios, né, de grande conglomeração, de aglomeração, por exemplo, centro da cidade, Madureira, Bangu, que são grandes centros comerciais, eu acho que a Guarda poderia ser melhor empregada. A gente não vê a Guarda Municipal na rua. Você não acha assim,
Eu também acho isso super incoerente. A Guarda Municipal usando a força ali para combater ambulante, que eu não acho que está errado, eu só acho que a forma com que eles estão fazendo é errada. E do outro lado da rua, a molecada roubando e a guarda não fazendo nada. Exatamente. Lamentavelmente, nas imagens que a gente tem visto aí, por exemplo, do grande show lá no Engenhão, a gente viu o desespero das pessoas e o guarda municipal passando no telefone como se nada tivesse absurdo acontecido. isso. Eles tiveram um grande debate sobre a questão do aumento da carga horária. Não sei se você acompanhou isso. E um dos argumentos utilizados pela prefeitura foi um argumento que a gente tem que refletir. Era necessário modificar o horário para poder atender. Mas o fato é que a gente não vê a guarda municipal, a não ser nesse enfrentamento com o ambulante. E aí o ambulante não está ali porque ele quer. Ele está ali porque não tem... Ele está buscando o sustento dele. Sustento. É óbvio, né, que também para o comerciante é muito ruim ele ser um comerciante de roupa masculina. Sim. E você está ali com uma banca na sua frente vendendo roupa falsificada masculina. Então, a gente tem que tratar disso até sobre outro aspecto do crime propriamente dito. Mas eu acho que a guarda está pouco utilizada na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou muito a favor do empresário, sempre vou lutar por eles aqui. Eu acho que o camelô ali na porta da tua loja pode prejudicar muito o cara que hoje tem taxas de impostos assim absurdas. Ele tem um sócio hoje que é o Estado. Mas eu acho que assim, a Guarda Municipal, ao invés de trabalhar num trabalho de correção, de prevenção, se esse cara tem que tá ficando ali na porta da loja do cara, ao invés dele chegar e arrancar o cara à força, chega um pouco mais cedo e não deixa o cara ficar. Sim. E ele talvez não vai precisar usar ter o uso da força como ele usa. E assim, eu acho também que eles estão em local errado, né? A gente poderia estar aproveitando esses guardas municipais em guarda de patrimônio, por exemplo, de escolas, de hospitais, de praças, entendeu? Com poder de polícia. Eu tive a oportunidade de ser titular da delegacia do turista e inúmeras vezes recebi autos de prisão em flagrante conduzidos pela Guarda Municipal. O furto na praia, sim, né? O furto ali na calça, inúmeras vezes, né? E eu acho também que, sob o olhar do camelô, a prefeitura também tem que criar espaços para que eles possam ter, né? Hoje a gente tem aquele espaço ali do camelódromo na Uruguaiana que todo mundo, de alguma maneira, passa ali, compra alguma coisa, né? Então, assim, eu acho que você também tem que criar ambientes, né? Sim, com territórios certeza. para que eles possam estar. Dá oportunidade até do cara que está desempregado empreender, pô. Ajudar esse cara, preparar ele, entendeu? Reduzir ali carga tributária, que não adianta também ficar extorquindo um cara que está lutando para ganhar o pão dele todo dia. Estabelecer feiras, né? Hoje a gente mesmo tem uma feira famosa. Eu sou moradora da Tijuca. Sexta e sábado tem uma feira maravilhosa de venda de produtos artesanais, né? Então acho que a gente pode estar incentivando esses espaços de empreendedorismo, né? Sim. Delegada, eu vi o seu empenho ali no combate, né, à corrupção ali naquele processo pós-isolamento social ou durante isolamento social, né? Para a grande imprensa ali, parece que isso tudo caiu no esquecimento, né? Aquelas questões dos respiradores, dos hospitais de campanha. Como que se deu aí esse processo? Como que está o andamento? No meu segundo mandato, eu fui presidente da Comissão de Saúde e eu sou uma leitora voraz de jornal, tá? E eu comecei a observar algumas matérias que começaram a surgir questionamentos sobre o uso do dinheiro público na questão da compra de equipamentos. Sim. Né? Então, primeiro, a pandemia foi decretada a calamidade pública. Com a calamidade pública, você pode não cumprir a lei de licitação, você pode ter, né, ao invés de ter uma licitação, ter uma dispensa de licitação, ter uma escolha mais flexível. Que né? foi a brecha que eles usaram. Foi a brecha que eles usaram. E eu peguei essas notícias e, então, fiz uma representação no Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público Estadual.
E, a partir dali, começaram a ser instaurados procedimentos. E também fiz, na Assembleia Legislativa, uma comissão de representação, uma comissão especial, que a gente denominou Comissão Covid, que foi aprovada. Então, eu era presidente da Comissão de Saúde e presidente da Comissão Covid. Instalada a Comissão Covid, a gente, então, começou a pedir informações sobre todos os atos praticados pela Secretaria de Saúde. E quero te lembrar que, durante a Covid, nós tivemos, no período ali da Covid, nós tivemos 4 secretários de saúde, sendo que, desses 4 secretários, um secretário foi preso e 3 subsecretários foram presos, né? Então, a gente atacou diretamente a questão dos hospitais de campanha. E, só para você ter uma ideia, naquele momento, o Estado do Rio de Janeiro tem 7 hospitais federais. Os hospitais de campanha foram construídos para ter 800 vagas, mais 800 leitos. E nós tínhamos ali, nos hospitais federais, 1.200 vagas ociosas. Então, você vê que não se justifica onde é que está a articulação, governo estadual, governo federal, né? E, como se tudo isso não bastasse, o então governador, à época, havia um processo administrativo que, no governo Pezão, foi descredenciada uma organização social. Sim. E houve um pedido de reconsideração daquela decisão. A Secretaria de Saúde deu voto contra, né, a reconsideração, né, mas o governador Wilson Witzel, numa canetada individual, diante do seu poder, ele tinha poder para fazer isso, era previsto, né, em lei, ele requalificou esta organização social, e essa organização social ganhou aquele contrato milionário dos hospitais de campanha que nunca foram construídos. E, se a gente pular para outros equipamentos, a gente vai ver que tinha falta de respiradores artificiais. A empresa contratada era uma gráfica, instalada na Rua do Riachuelo. A gente tinha preços absurdos para equipamentos de proteção individual, como, né, máscaras de proteção e luvas. Então, isso deu elementos. Se instalou o processo de impeachment, né? O presidente da comissão de impeachment, o relator até foi o hoje deputado presidente Rodrigo Bacelar, presidente Sim. da Assembleia, e os deputados votaram pelo impeachment. Esse processo foi encaminhado para o Poder Judiciário, então havia um conselho misto de decisão, que era composto por desembargadores e por deputados. E, por unanimidade, com o voto dos desembargadores e dos deputados, o governador Wilson Witzel foi condenado e perdeu o seu mandato. Essas empresas foram punidas também? Até hoje, esses processos continuam, né? E essas empresas, hoje, esses processos continuam no Ministério Público, e essas empresas estão sendo punidas e estão sendo condenadas. É o que a gente espera. Uma condenação. Né? O que eu quero saber é o seguinte, você sempre foi muito voraz assim, nesse combate à milícia no Rio de Janeiro, né? E a gente tem visto hoje esse poder paralelo crescendo cada vez mais, né? E atuante em cada vez mais cidades do estado do Rio de Janeiro hoje, né? O que tem sido feito hoje para combater isso, eliminar isso, ou tentar diminuir a ação dos milicianos hoje no Rio de Janeiro? Primeiro, a gente tem que ver a mudança de comportamento. Eu não estou falando aqui de um agente do Estado, via de regra um policial, Sim. que ele não quer a estica da droga na porta da sua casa. Não é isso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando aqui de uma milícia empreendedora. Hoje, a venda do gás nas regiões onde há milícia, ela é mais cara do que a venda do gás numa região onde não tem milícia. Então, a gente está vendo aqui essa milícia empreendedora. Hoje, eles não estão apenas no gatonete, né? Hoje, eles estão no gás, estão no gatonete. Hoje, eles estão na ocupação irregular do solo urbano, na Sim. construção civil, via de regra, em
em espaços de preservação ambiental, né? Há quem diga aí que hoje eles estão em comércios formais, daí a dificuldade, porque eles estão fazendo, né, uma lavagem Lavagem de de dinheiro. dinheiro, o dinheiro está entrando de forma regular, né? Numa entrevista de uma autoridade da segurança, houve até citação, por exemplo, de estabelecimentos comerciais como farmácias, né? Então, a gente está vendo que eles estão cada vez mais se aperfeiçoando, né? E a questão hoje é que parte do tráfico hoje tem uma convivência com a milícia. É que a gente chama de narcomilícia. Narcomilícia, o que antes eles eram. Que eu acho absurdo agora que o miliciano autorizando o traficante a vender droga na área dele. Sim. O que era, até então, o maior argumento de proteção deles, né? Nós não queremos o traficante aqui, nós não queremos, né, que a sua filha tenha que passar pela possibilidade de ser escolhida por um traficante. Hoje a gente tem essa questão. Então, eu acho que essa, primeiro de tudo, olhando, né, sobre o cenário das hipóteses, isso tem que ser considerado. E cada vez mais, é isso que eu coloco, né, tem que haver uma união de esforços, né? Não será apenas com a Polícia Civil, né, nem apenas com a Polícia Militar. A gente tem que ter o Ministério Público, a gente tem que ter a Prefeitura. Né? Sim. Vou dar o exemplo aqui da Muzema. Né? Um prédio foi construído e morreram 22 pessoas. E ninguém viu aquele prédio ser construído, ninguém viu o aumento daquele prédio. Por outro lado, a gente tem, como dizia nos filmes Intocáveis, seguir o dinheiro. Essas pessoas têm sinais aparentes de riqueza não comprovada. Então, para isso serve, né, a Receita Federal, né, toda a Polícia Federal, tudo isso. Então, acho que a gente tem que ter a união dessas instituições e as forças da segurança também terem critérios muito rígidos dentro das suas instituições, né, no controle dessas questões. Então, eu vou te pedir uma opinião. Imagina que a senhora ainda está como delegada e como a senhora agiria nessa situação. Eu moro dentro da comunidade, o miliciano chegou lá, cortou minha luz e ele fala para mim assim, ó, a partir de hoje não precisa apagar a luz mais não, ligou minha luz direto no poste. Tá? A empresa chega lá, detecta o furto e aí quer me notificar por furto de energia. Né? Como que fica esse cidadão ali diante dessa situação? Porque eu tenho, só concluir, por favor, eu tenho a empresa cobrando a vocês o furto de energia. E eu tenho ela querendo punir o cidadão, porque é fato, tá ali o furto de energia ali, mas não que ele quis, mas que foi imposto ali para ele. Como que fica o Estado aqui nessa situação para poder... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode exigir de nenhum morador da comunidade que ele vista uma capa de super-homem. Sim, claro. Né? Não tem como. Não tem como você exigir isso. Então, eu acho que o bom inquérito policial não é apenas um inquérito que vai apurar o furto da energia. O bom inquérito policial é ter informações e fazer um outro inquérito acessório para apurar a atuação da milícia naquela região e prender aqueles milicianos. Então, porque eu estou falando que isso está acontecendo em quase todas as comunidades do estado do Rio hoje. Eu concordo com você e acho que o que você está falando é verdade, a gente tem que ter. Então, não dá para a gente apenas buscar a punição de quem teve a sua... Está furtando, em tese está furtando. O objeto daquilo ali... E para isso existe a área da inteligência, para isso existe que você possa articular com outras delegacias informações para ter aquela questão. Sim. Então, há que se ter um outro inquérito, que a gente chama de inquérito-mãe, que apure ali a atuação da milícia e que... Mas você acredita que o Estado pode entrar dentro de uma comunidade e impor, reverter isso? Eu não acredito que isso possa acontecer, eu acho que é difícil. Eu acho que a gente não pode. A gente tem dois trabalhos para fazer. Né? A gente tem o trabalho preventivo de atuar evitando o aumento dessa mancha criminal, né?
mas a gente também tem o trabalho de atuar com uma boa investigação. Sim. Uma boa investigação, ela, sem dúvida nenhuma, e eu volto a dizer, a boa investigação é aquela que ataca a cadeia de custódia financeira daquela atividade criminosa. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu era chefe de polícia, eu entrei logo depois da ocupação do Alemão. Sim. E, dentre os materiais que foram apreendidos ali, foram apreendidos vários bilhetes. E, pela leitura dos bilhetes, a gente imaginava, né, que aquilo era um comando financeiro para determinadas pessoas. Tá? E aí, o que foi feito? Nós, de acordo com a ordem que foi dada, a gente imaginava quem era o autor da ordem, que tinha tudo a ver com o comando do tráfico de drogas naquela região. Então, nós nos dirigimos ao sistema penitenciário, e não vou dizer a pessoa, mas nós nos dirigimos ao sistema penitenciário e buscamos, numa penitenciária fora do estado do Rio de Janeiro, informações sobre uma determinada pessoa. E descobrimos que essa pessoa tinha feito um requerimento para pedir autorização para uma determinada visita. Sabe o que a gente fez? A gente pegou o padrão gráfico desse requerimento, comparou com o padrão gráfico dos bilhetes. Então, a gente identificou a conta financeira, a conta bancária, e a gente apreendeu R$1.200.000. Caramba. Sem dar um tiro. Entendi. Então, é isso que eu quero te dizer. Por que a gente pôde fazer isso? Porque a gente já tinha um laboratório de lavagem de dinheiro. A ocupação foi feita com bases de inteligência, então a gente sabia, apesar de não estar presente, de quem era o comando, a gente sabia de qual eram as estratégias de lavagem de dinheiro. Então, o que a gente fez foi buscar essas informações, né, e pensar, esse comando vem de fulano está preso numa outra penitenciária, então vamos fazer, né, formalmente um contato, e aí a gente descobriu, a gente tem um material aqui que a gente quer saber. Na verdade, a gente estava querendo saber se aquelas pessoas que estavam nas contas financeiras estavam visitando. E aí a gente descobriu que tinha lá um requerimento de visita. A gente pegou aquele padrão gráfico. Então, eu quero te dizer isso. Seja no tráfico, seja na milícia, há vestígios de formalização do negócio. Sim. Então, o crime ele deixa rastro, né? Ele deixa rastro. Então, onde a gente foi bom, né? Tão importante quanto ter aprendido, eu quero elogiar aí a atuação de todo mundo, eu não atuei naquele momento, tão importante de todas as armas, todas as drogas que foram apreendidas, foi a gente atacar a cadeia financeira. Sim, mas eu falei dessa questão até do furto de energia, porque isso causa consequências assim absurdas, que eu acho que foge até um pouco do controle do Estado. Quando o miliciano ele exige lá que toda a comunidade cometa o furto de energia e paga a mensalidade para ele, o fornecimento de energia não deixa de ser distribuído. Automaticamente, essa comunidade passa a usar ar-condicionado em todos os cômodos, ligado o dia todo, o que gera os apagões que geraram aí, né? Porque a empresa que fornece energia continua ali emitindo energia. E quem paga por essa conta de energia que foi furtada, infelizmente, é o cara que trabalha correto. Sim, é o cara que paga a conta correto, porque assim, ela, para poder sustentar essa cadeia, ela aumenta ali o valor da taxa de energia para poder manter ali a empresa, entendeu? Não, eu concordo plenamente com você. Inclusive, nesse assunto, indicar aqui uma empresa que é parceira nossa, que é a Via Solar, que fornece painéis de energia solar que consegue reduzir tua energia até 95%. É interessante, delegada, que eu fui buscar esse patrocinador porque é uma forma desse cara que trabalha correto e tem a conta de energia dele altíssima, de reduzir sem cair nesse meio e poder reduzir um pouco esse dano, entendeu? Aliás, né, eu acho que a importância, nem fazendo comercial aqui para a empresa, mas eu acho, por exemplo, que todas as construções do Estado, olhando para a preservação do meio ambiente, deveriam ser pensadas
com a energia solar. Energia limpa, não agredir o meio ambiente, né? E energia barata, limpa, que não atinge o meio ambiente, né? Energia renovável. E pode ainda fazer com que você não pague a conta de atos criminosos como de milicianos, que eu acho que o cidadão, uma parte tem culpa, sim, que uma parte vai lá intencionalmente cometer o furto, mas a grande maioria não é culpada disso. Sim. Agora, aí a gente também tem que pensar que essa pessoa que vai lá e deliberadamente põe um gato, seja de uma distribuidora de TV a cabo, de uma distribuidora de internet ou da própria luz, né? Tem que ser presa, rigor no pequenos delitos. Que ele acabou. Tá fazendo. Concordo plenamente. Mas também acho que as empresas também têm que pensar na tarifa social. Sim. Porque se você tem uma tarifa social, aquela pessoa que é a pessoa trabalhadora, ela não vai deixar de... Na verdade, essas coisas também acontecem, por quê? Porque há uma insatisfação com a prestação de serviço. Com certeza. Né? Então, acho que a gente podia também, né, ter esses Eu sou a favor do livre mercado, do livre comércio. Eu acho que se viesse mais empresas aí para fazer o fornecimento até de energia solar, de outras formas de energia, que pudesse o próprio mercado regular isso e reduzir a escolha, né? Reduzir o custo. Reduzir o custo e permitir a livre escolha. Oferecer o melhor serviço. Delegada, quais são os projetos para o futuro? Olha, os projetos para o futuro, 2024 está chegando, né? Eu sou efetivamente pré-candidata à Prefeitura do Rio. Obviamente que a política é dinâmica, a política ela tem que ser discutida, mas eu acho que foi uma experiência muito interessante ser candidata a prefeita em 2020. Eu fui a terceira colocada, só perdi para os 2 candidatos que foram para o segundo turno, que já tinham tido a experiência, né? Eu acho que a minha experiência como delegada também pode ajudar muito na concepção. Sim, claro. Ainda mais na atual conjuntura agora de segurança pública, a gente precisa de alguém que entenda disso, que seja da guerra. Eu quero te dizer assim que é tão gostoso, né? Quando você... Isso acontece muito comigo, eu sempre sou muito grata às pessoas por isso. Várias vezes eu estou passando por algum lugar e a pessoa fala assim, nossa, delegada, como vai? É assim, a figura da delegada, ela não me abandonou, embora eu já seja deputada há 9 anos. Sim. Né? Mas a figura da delegada ela foi assim, cunhada, né? Virou quase que uma tatuagem e não sai mais. Então, tá aí, vamos ver, né? Mas, de qualquer jeito... Agora me responde uma coisa, assim, como delegada e policial, né? Você, eu acredito que teve esse sonho, né? Essa missão de servir e proteger a sociedade. Você acha que o policial hoje, no Rio de Janeiro, ele está feliz com o trabalho dele? Você acha que ele está fazendo isso com amor? Eu acho que cada vez mais é difícil ser policial, né? Ser policial é ter a certeza de que você está indo trabalhar e pode não voltar. Eu digo sempre que, ao final de cada dia, cada pessoa daquela demonstrou competência e coragem. As coisas mais simples são negadas ao policial, né? De não estar, por exemplo, dia de Natal em casa. Sim. De não poder estar domingo de Páscoa em casa, no Dia das Mães ou no Dia dos Pais, né? As pessoas... ser policial não é fácil, né? Então, assim, você enfrenta o dia a dia de uma vida difícil. Você está 24 horas defendendo as pessoas e, muitas das vezes, as pessoas nem valorizam o seu trabalho. Eu lembro bem, eu sou cria da Penha, né? Sim. Eu sou suburbana. E meu pai era dono de padaria. Então, se a gente estivesse no portão de casa e passasse o pessoal da Invernada de Olaria, que era um segmento da Polícia Militar, ele passava e dizia assim, qual é seu nome? Por que você está na rua essa hora? Eu ia dizer, eu sou filho do senhor Horácio, dono da padaria. E ele ia dizer, tá na hora, está em casa não, vamos entrar. E o meu pai ia agradecer. Sim. A minha mãe ia agradecer. Hoje os pais querem ir lá bater no polícia, porque falou... Essa atuação, que é uma atuação de proteção, ela é questionada. Eu mesmo, como delegada, até em eu teve um fato envolvendo o adolescente infrator,
E aí a mãe me perguntou se ia demorar muito, que ela tinha outro compromisso. E eu virei para ela e falei assim, agora eu sei porque que seu filho foi conduzido dessa delegacia como um ato infracional. Né? Então, acho que cada vez mais tem sido difícil ser policial. O governo também não valoriza, né? Sim. Nós temos 30 e tantas secretarias, mas o governador não pagou o abono salarial. Perdão, abono salarial não. A recomposição salarial, né? Entendeu? Então, assim, não é fácil ser policial, mas eu ainda acredito que essas pessoas entendem a importância do seu cargo e estão aí, apesar de todas as dificuldades, trabalhando com amor e com dedicação. Sabe o que me deixa triste, ô delegado? Eu vou falar baseado no que eu vejo aqui, nessa mesa, tá? Eu tenho mais de 130 entrevistas gravadas, a maioria são policiais. E todos eles têm a sensação de estar enxugando gelo. E o pior não é isso, tá? Eu não sei se a senhora teve conhecimento, é inclusive um pedido desses policiais, o cara trabalhar 30 anos e ao final de 30 anos ele ser reformado por cota, com inúmeras denúncias, tá? Eu não estou falando de uma nem duas. Eu tenho tudo isso gravado no meu canal, se a senhora precisar eu posso encaminhar essas denúncias para você, de trocas de CID, de reformas por cota, tipo, o cara tem problema de coluna, ele é reformado com problema mental. A polícia alega que o cara não pode prover dentro da polícia militar, mas pode prover aqui fora, e aí o cara chega aqui fora para trabalhar, apresenta, você trabalhava onde? Eu era policial, aí tem um laudo lá de doença mental, como que esse cara vai arrumar um emprego aqui fora? De policiais, né? A senhora mencionou aqui até da segurança dos Estados Unidos, que deveriam ser honrados como é lá fora e hoje estão sendo humilhados aqui. Eu tive policial chorando aqui, falando que não aguentaria mais viver, que não sabia por que a família dele estava passando isso após 30 anos de proteger e servir a sociedade. Como a senhora tem visto essa situação? Veja só, essa situação a gente teve conhecimento individualmente de alguns casos, encaminhamos à Polícia Militar, né? Mas, infelizmente, da decisão da Polícia Militar só cabe um recurso ao Judiciário. Né? Sim. Então, nós já tivemos oportunidade também de dialogar, né? Hoje tem uma extensa bancada envolvida com isso, mas o problema todo é que as iniciativas das leis envolvendo vencimentos e servidores, elas têm que ser de iniciativa do Poder Executivo. Então, mesmo que a gente pudesse fazer uma lei criando algumas ferramentas, né, algumas estratégias para evitar isso, por exemplo, o exemplo que você deu da pessoa que, num determinado momento, entrou com dor de coluna, e aí, em razão da coluna, o médico lá achou que ela estava com algum problema psicológico. Não, são denúncias de laudo dados em 2, 3 minutos. Sim, absurdo, sim. O cara falar que assim, cara, ele sentencia aquele policial pro resto da vida dele. Esse CID, essa que é a questão, que é vou tentar encontrar uma palavra, que é a graduação da doença, né? A designação da doença. Ele vai para a questão psicológica, imediatamente o policial não pode portar arma. E como é que ele consegue sobreviver depois que ele é reformado? Todo policial, via de regra, né, tem o que é o PROEIS, o que é o RAIS. É a possibilidade de, ao invés de você estar trabalhando para o particular na sua hora vaga, você está trabalhando para o próprio Estado. Né? Isso não vai acontecer com o policial que é reformado pela questão psicológica. Então, assim, eu concordo plenamente, mas eu só quero dizer aqui que, lamentavelmente, né, a gente pode e deve até promover uma audiência pública. Acho que pode é uma questão criminal, deputada. Criminal, concordo assim, com você, porque... Concordo com você, mas a gente só não pode perder de vista isso, só que eu não quero... Não estou aqui desculpando os deputados, não é isso. Sim. Eu estou dizendo apenas o seguinte, é que eu fiz hoje a Polícia Civil recebe R$12 de ticket de alimentação. Eu fiz um projeto de lei para aumentar esse valor, o governador vetou, eu derrubei o veto e o governador entrou na justiça considerando que essa lei era inconstitucional porque a iniciativa é do Poder Executivo.
Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Sim. Esses temas, qual é a dificuldade da solução? Esses temas são tratados por lei através da iniciativa do Poder Executivo. Agora, nada impede, eu acho que você Uma pode CPI, uma nada- investigação criminal. O que eu acho que qual é a articulação que a gente pode fazer utilizando até o conteúdo que você tem aqui? Sim. Né? Nada impede que a gente receba essas pessoas, né? Procure fazer uma análise individual dessas pessoas, desses casos, não das pessoas. Nós não estamos tratando de pessoas, nós estamos tratando de fatos. Sim, claro. Tá? Que a gente faça isso e busque ali qual é a medida que a gente pode ter. Né? A gente pode buscar, dentro da Comissão de Segurança Pública, fazer uma comissão especial, uma comissão como eu fiz da Comissão Covid, isso é possível. Fazer uma CPI pode ser possível, mas vamos lembrar que o governo tem a base, né? E que a gente precisa dos votos da base. O deputado pode fiscalizar ou investigar atos corruptos dentro da Polícia Militar hoje? Eu acho que o deputado ele pode e deve, ao ser sabedor de atos corruptos, fazer Sim. o que eu fiz. Manda para o Ministério Público, pede a intervenção do Ministério Público. Isso Porque é possível. isso que a gente espera, entendeu? Entendeu? O que eu acho que a gente pode combinar aqui, aproveitando a tua liderança, né, aproveitando que você acaba sendo fonte de informação, né, é o que eu sempre digo, não é tratar da questão da Marta policial civil, Sim. mas é tratar de um fato apresentado pela Marta policial civil. Acho que a gente pode estabelecer esse contato, né? Sim, claro. E a partir de 1º de fevereiro, porque a gente encerra agora na próxima semana, mas janeiro a gente trabalha, pode estar recebendo essas pessoas e pode estar buscando As pessoas acham até que eu sou policial, de tão conhecedor que eu fiquei do fato, mas não é porque eu ouvi um relato só, foram vários. E, incrivelmente, depois que a gente começou a denunciar isso aqui, a Polícia Militar parou de reformar por cota. Sim. Parece que tem 1 ano e pouco que não reforma mais por cota, justamente a partir das primeiras denúncias que a gente começou a fazer. É o que a gente está vendo hoje aqui. Via de regra, os governos são maldosos, não maldosos não é a palavra mais correta, são injustos com o servidor. Por exemplo, hoje a gente tem o caso da GRAM, que é uma gratificação outra injustiça de atividade. Que fizeram. Assim, eu não morri em serviço. Poxa, minha mulher está agradecida, meu marido está agradecido, mas eu fiquei com todas as sequelas. Verdade. E se eu estou reformado ou aposentado, né? O fato de eu ser policial é um fator que me coloca mais em risco. Então, o fato de eu estar aposentada ou de eu estar reformado não diminui o risco da minha atividade enquanto policial. E aí, o que faz o governo? O governo vira as costas para pessoas que precisam muitas vezes mais. Né? É verdade. Então, hoje o governo, com todo respeito às pensionistas de ato de serviço, as pensionistas de ato de serviço recebem. Mas e as outras? Meu marido não morreu contigo em serviço, mas morreu de ataque cardíaco, morreu de infarto, da vida, da ansiedade. Consequência da própria luta dele dentro da Polícia Militar. Entendeu? Isso é uma covardia. A gente denunciou aqui também. Isso é covardia. Então, eu acho que a gente pode vislumbrar outros mecanismos, né, e utilizar aí a tua liderança, o conhecimento dos fatos que você tem, e eu me coloco à inteira disposição para isso. Delegada, eu fui até um pouco ríspido aqui em algumas entrevistas, porque assim, chega em época de eleição, todo mundo bate nas costas desse policial reformado para conseguir o voto do cara, promete, marca gabinete, não sei o quê, e a gente não vê assim, nenhuma resposta, assim, de falar assim, cara, tô vendo, não tô vendo, tá em andamento, sabe? Eu acho isso muita covardia. Eu não quero tornar isso aqui um palco político, né? E eu sou bem claro sempre no meu posicionamento com relação a isso. Mas eu quero ter oportunidade de ter uma porta aberta de falar assim, delegada, o que está sendo feito com relação a isso? Você não quer transformar isso numa atividade partidária. Sim. Isso. Mas a política existe para isso, para a transformação dos fatos. Perdoa a minha, né? minha expressão. Não, a sua expressão foi correta. É que você não vai atuar aqui de uma forma
partidária. Você não vai levar o caso para a Marta e, com isso, você querer dizer que você está apoiando a Marta. Não é isso. Não. O que você está querendo dizer é o seguinte: política existe para isso. Então, vamos levar para quem nos representa o problema e buscar a solução. E ser coerente, tá? Ser coerente. Eu não tenho problema em um deputado de direita ou de esquerda beneficiar o policial reformado. Eu vou dar crédito do mesmo jeito. Sim, Não importa para mim quem é o partido. Se você acertou, eu vou dar crédito, falo para todo mundo isso aqui. E se errou, eu tenho o direito da crítica. Isso não é pessoal. Você nunca vai me ver falando de vida pessoal de candidato aqui. Claro. Isso é uma ética nossa. A gente não grava conversa privada em hipótese nenhuma. Isso não existe entre a gente. Toda vez que eu for gravar, eu vou falar, deputado, estou gravando. Claro. Eu preciso saber isso. Então, assim, muito obrigado por deixar essa porta aberta. Eu quero poder contar sempre com você, né? A gente tem uma audiência aqui significativa. As pessoas me cobram muito, recebo denúncia todos os dias. E eu quero deixar até aberto aqui esse espaço, né, para nossa audiência, deixar o comentário lá. De repente, a gente fazer uma parte 2 aí, sem respondendo dúvida, aí nossa sem audiência. Dúvida. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir a todo mundo que está nos assistindo aí para acompanhar o nosso mandato, né? Sim. Através das nossas mídias, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, delegada Marta Rocha, e dizer da minha alegria e que a gente continue conversando. Acho que vai ser muito bom. Vamos para a segurança pública. Eu costumo falar que a minha câmera tem mais poder do que uma arma. Sim. Eu não estou no front lá trocando tiro, mas isso que a gente tem feito aqui tem mudado a vida de muita gente, tem mudado muita coisa e a gente vai continuar fazendo. E assim como a senhora, se eu tiver que um dia morrer fazendo isso, eu vou morrer fazendo isso. Foram várias ameaças de morte, várias denúncias. Não tenho medo de falar. Se tiver que falar, eu falo, independente de quem for. E a gente vai continuar fazendo isso, que a gente vê isso como uma missão, assim como a senhora tem uma missão também aí, que eu acho muito lindo. E hoje eu estou extremamente lisonjeado de poder fazer essa entrevista com você. Obrigado. Muito obrigada. Um beijo no coração de todo mundo que nos assistiu. Galera, curte muito, compartilha aí. Deixa aí o comentário, o que você achou da nossa entrevista e pede aí, se você quiser uma parte 2, qual o tema que a gente fala aqui, que aí eu vou fazer o convite para 2024 para a delegada Marta Rocha. Valeu, um abraço, até a próxima entrevista.